Vamos falar um pouco agora sobre poliedros regulares. Lembrando que polígono convexo ele é regular quando os lados e os ângulos internos são congruentes, ou seja, quando ele é equilátero e equiângulo. Então nós vamos seguir esse mesmo raciocínio para falarmos sobre poliedro convexo regular, que ele recebe essa classificação, essa denominação de ser regular, quando todas as faces são polígonos regulares congruentes entre si, ou seja, todas as suas faces são iguais e, vejam, então tem que acontecer duas coisas, além de as faces serem congruentes entre si, cada vértice concorre o mesmo número de arestas. Então, tem que acontecer duas coisas. Todas as faces devem ser congruentes entre si e, além disso, deve em cada vértice concorrer o mesmo número de arestas, tá bom? Olha o primeiro exemplo. Temos aqui um hexaedro e todas as faces são iguais, são congruentes entre si, porém, nesse vértice concorre, ou seja, chega nele, toca nele, três arestas, porém, nesse outro vértice concorre nele aqui 4 arestas. Então, se nenhum concorre 3, no outro concorre 4, significa dizer que ele não atendeu a segunda condição para que ele seja classificado como poliedro regular. Então, ele é um poliedro convexo, mas não é poliedro convexo regular, tá bom? Nesse outro poliedro convexo que temos aqui, vejam que ele atende a condição, esse exemplo atende a condição de num vértice concorrer o mesmo número de arestas. Por exemplo, esse vértice concorre 4 arestas, esse outro vértice também concorre 4 arestas, assim como qualquer outro vértice. Porém, as faces não são todas congruentes entre si. Essa face aqui é uma face triangular e essa outra face é uma face quadrangular. Então, claramente atende a segunda condição, mas não atende a primeira condição. Por isso, ele é um poliedro convexo, mas não é classificado como regular, tá bom? Nós podemos até afirmar que só existem 5 poliedros regulares, que são chamados os sólidos de Platão. Bom, os sólidos de Platão são, o primeiro deles, o tetraedro. Ele é composto por 4 faces, por isso o nome tetra. Então, são 4 faces triangulares, tá bom? Esses sólidos você deve até memorizar, porque muitas questões às vezes só dá o nome, ele diz é um tetraedro regular. Então você já tem que saber que tetra é o prefixo para 4, então você tem que identificar a figura, que face, que figura eu tenho, que polígono eu tenho na face, tá certo? Então tetraedro regular, 4 faces triangulares, equiláteras, é claro, porque senão ele não seria regular. Hexaedro regular é o que a gente chama de cubo, é um dado, por exemplo, tá bom? Então são 6 faces quadradas. O próximo é o octaedro regular, octa, 8. Então são 8 faces triangulares. É o balãozinho que a gente usa, por exemplo, em festas juninas. O próximo é o dodecaedro, veja que aparece aqui embaixo, dodecaedro. Dodeca, esse prefixo dodeca significa 12, então são 12 faces pentagonais, olha ele aqui planificado. E o icosaedro, então esse prefixo, icosa, que significa 20, então são 20 faces triangulares. Bom, vocês puderam perceber então que apenas o dodecaedro tem faces pentagonais e o hexaedro tem faces que são quadrangulares, que são quadrados. As demais, ou seja, o tetraedro, o octaedro e o icosaedro são faces triangulares. Então, tetraedro, octaedro, icosaedro, faces triangulares. Hexaedro, faces quadradas. Dodecaedro, faces pentagonais, tá bom? Vamos a alguns exemplos, mas eu posso adiantar que é sequência da atividade anterior, ou seja, utilizaremos aqui fórmula de Euler, utilizaremos n igual a 2a e utilizaremos a fórmula da soma dos ângulos internos, tá bom? O que ele está tratando aqui agora são casos particulares, são poliedros, da mesma forma
que foram todos os outros, só que como eles são poliedros regulares, eles recebem um destaque, um foco maior, tá bom? Mas mesmo assim eu vou fazer alguns exemplos para vocês. Vamos lá. Estou trazendo para vocês aqui, como vocês estão vendo aí na tela, a atividade 3, que diz assim: na figura abaixo, os vértices do octaedro regular são os centros das faces de um cubo cujas arestas medem 10 centímetros. Então, o cubo tem aresta medindo 10. Ele pergunta qual é a medida de cada aresta do octaedro. Então, ele quer essa medida do octaedro. Aí, olha o que é que já tem aqui feito. Bom, se esse vértice está no centro desse quadrado, que é face do cubo, significa dizer que desse ponto para esse ponto é metade de 10, ou seja, 5, assim como aqui também é 5. E temos, portanto, um triângulo retângulo cujos catetos medem 5. Então, quanto vai ser x? É só você usar Pitágoras ou você lembrar que isso aqui vai ser a diagonal de um quadrado de lado 5. Então, diagonal é L raiz de 2, ou seja, quanto vale x? 5 raiz de 2, tá bom? Alex, eu não percebi que isso aqui era diagonal, que esse x era diagonal de um quadrado. Não tem problema, era só você fazer Pitágoras, tá bom? Então aqui, ó, x, se você imaginasse aqui um quadrado pequeno aqui de lado 5, então esse x seria diagonal. Então poderia usar diagonal, que foi o que eu fiz aqui de cabeça, ou Pitágoras. Bom, aí na letra B, ele pede qual é a área de todas as faces do octaedro. Pode fazer como o módulo está fazendo aqui, determinando a altura para depois fazer base vezes altura dividido por 2, por exemplo. Ou, como eu já disse a vocês, eu acho muito interessante a gente usar muito essa fórmula, por isso que eu anotei aqui. Porque se é octaedro regular, então todas as faces são triângulos equiláteros, concorda? Então você vai ter um lado, você vai ter uma face que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que é a fórmula que determina a área de triângulo equilátero. E aí é só multiplicar por 8. Mas quem é o lado? O lado nós acabamos de determinar, é 5 raiz de 2. Então será lado ao quadrado, raiz de 3, a questão mandou usar 1,73, dividido por 4. Isso aqui é a área de uma face, que será multiplicada por 8, tá bom? Então olha só, aqui eu tenho lado ao quadrado, valor da raiz de 3, que é 1,73, sobre 4. Isso tudo é a fórmula da área de uma face, vezes 8, que vai resultar em 173 centímetros quadrados. Então pode ser feito dessa forma, que eu acho mais prático, ou dessa outra aqui, tá bom? Agora é com vocês, resolvam as atividades propostas, e qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço.